A partir deste momento, nós estamos aqui para resolver algumas questõezinhas sobre organização da administração pública brasileira. Esse tópico que o CESP e Sebrasp adora cobrar em prova. É isso que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Eu particularmente acredito que para a sua prova a banca não vai aprofundar muito não. Mas, de qualquer forma, né, eu tenho que trazer alguns tópicos extras, alguns tópicos aqui de uma forma um pouquinho mais explicada, porque vai que a banca decide cobrar. Se a banca decide cobrar, você está aí com conteúdo na ponta da língua e não vai correr o risco de errar uma questãozinha de bobeira em prova. Eu trouxe aqui essas questões agora já no formato de certo e errado, viu? Que é o formato que a gente vai ter que enfrentar, né? Até peguei algumas questões de múltipla escolha mais pro final, mas mesmo as questões de múltipla escolha, eu fiz uma adaptação para vocês entenderem como começar a resolver questões de múltipla escolha também no formato de certo e errado. Mas depois eu vou explicar com mais calma, viu? Então vamos lá. Começar a responder as questões sobre organização da administração pública brasileira. Primeira questão fala o seguinte, ó. A administração direta da União, em se tratando de poder executivo, é composta pela Presidência da República e pelos ministérios. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda. Olha só. Quando nós falamos de administração pública direta, nós estamos falando da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos seus respectivos órgãos públicos. Na hora da prova, lembre-se como órgãos públicos aqui, no âmbito da União, os ministérios. E no âmbito dos estados, municípios e DF, as secretarias estaduais, municipais ou distritais. Todos esses são órgãos públicos. Se você se lembrar desses órgãos públicos, você já está com meio caminho andado, porque são os exemplos mais comuns em prova. Agora, lembre-se também que quando me refiro à União, Estado, Município e DF, eles têm órgãos que são os poderes. Então, Poder Judiciário é um órgão, Poder Executivo é um órgão, Poder Legislativo é um órgão, Ministério Público é um órgão, Tribunal de Contas é um órgão. Todos esses são órgãos públicos. E você já tem que se lembrar também que os órgãos públicos não possuem o quê? Personalidade jurídica. Eles não possuem personalidade jurídica. Grave essas informações aí, tá? Então, falou-se em união, eu sei, poder executivo é um órgão, assim como legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo é um órgão, quando me refiro ao poder executivo. Agora, cuidado, Presidência da República é um órgão? Também é. Na verdade, você vai perceber que a estrutura é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui eu tenho a Presidência da República. Então ali eu tenho a Presidência da República. E aqui eu tenho vários ministérios. Todos os ministérios estão subordinados à Presidência da República, lá no Executivo, tá? Lembrando, a Presidência da República é um órgão independente, porque a Presidência da República está prevista diretamente no texto da Constituição. Então nós falamos que é um órgão independente. Já os ministérios, aqui ó, vou colocar aqui ó, ministérios, são os que estão logo abaixo, são órgãos autônomos. Então veja, independente é aquele órgão cuja previsão está lá no texto da Constituição. Então, independente é aquele órgão que já está previsto diretamente no texto constitucional. Aí é legislativo, executivo, judiciário, ou seja, ou então, né, a sua nomenclatura mais técnica, que é a Presidência da República, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, TRF, TJ, todos eles são órgãos independentes. Eles estão previstos diretamente no texto da Constituição. Quando eu venho para o Executivo, então eu vou ter a Presidência, que é um órgão independente, e abaixo da Presidência eu tenho os ministérios. Mesma coisa, vou ter o Estado e abaixo as secretarias. Então os ministérios, secretarias estaduais e municipais são órgãos autônomos, estão abaixo dos órgãos independentes. E abaixo dos órgãos autônomos, nós temos os órgãos superiores, que são as superintendências, as gerências, depende muito dos departamentos, né, na esfera do executivo. Por exemplo, eu tenho a Presidência da República, que é o órgão independente. Abaixo eu tenho o Ministério da Justiça. Abaixo do Ministério da Justiça, ou seja, subordinado ao Ministério da Justiça, eu tenho o Departamento da Polícia Federal. Então, o Departamento da Polícia Federal é um órgão superior. Superior no sentido, né, de que ele tem autonomia, né, autonomia técnica para exercer suas funções, por exemplo,
mas ele está subordinado ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça subordinado à presidência. Então, a regra é essa, né, quanto à posição estatal. Órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Isso é aqueles órgãos de linha de frente mesmo. Então, são chamados de órgãos subalternos. A portaria, setor de atendimento, tudo isso é órgão subalterno. Então tem essa escalazinha aí, hierárquica dentro do executivo, tá? Então a administração direta da União, em se tratando de poder executivo, é composta pela presidência e pelos ministérios. E aí? Certinho. É isso mesmo. Resposta correta. Viu? 2. A descentralização administrativa por serviços ocorre quando o poder público atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito público criada por ele, sendo proibida a criação de pessoa jurídica de direito privado para essa finalidade. E aí? Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos lá. Quando a gente utiliza a expressão descentralização, vamos lá, descentralização é quando uma entidade de administração pública direta, ou seja, União, Estado, Município e DF, simplesmente atribui a uma outra pessoa jurídica a execução de uma determinada atividade. Então ali nós temos a descentralização. Por exemplo, era de competência, segundo a Constituição, né, compete ao município prestar o serviço de transporte coletivo urbano. Transportar passageiro. A Constituição fala que o município tem que fazer isso. Mas se o município não tem uma empresa de ônibus, o município pode fazer uma licitação e transferir essa execução para uma empresa privada. Então tem duas pessoas jurídicas envolvidas, o município aqui e a empresa que vai executar esse serviço. Mas se o município quiser, ele pode criar uma empresa pública também para prestar esse serviço? Uma sociedade de economia mista para prestar esse serviço? Pode, sem problemas. E aí que entra a diferença aqui, ó, na descentralização. Ó. Porque nós temos dois grandes tipos de descentralização. Nós temos a descentralização por outorga ou serviços e temos a descentralização por delegação ou colaboração. Quando eu falo em descentralização por outorga ou serviço, eu estou envolvendo aqui uma entidade da administração indireta. É porque o serviço está sendo executado por quem? Por uma entidade da administração pública indireta. Então pode ser qualquer uma delas. Qualquer uma delas. E quando eu falo de descentralização por delegação ou colaboração, aqui são particulares. Nesse exemplo que eu acabei de citar aí, o município fez uma licitação, uma empresa privada ganhou a licitação e vai prestar esse serviço de transporte coletivo. Tá vendo? Aí, a descentralização por outorga ou serviço é feita por meio de lei. E quando é feita por meio de lei, é por prazo indeterminado. E aqui se transfere a titularidade mais a execução do serviço. Tá? Delegação é feita por contrato ou ato administrativo. Já não é por lei. Então aqui é por prazo determinado. Prazo determinado. Aqui se transfere apenas a execução do serviço. Não se transfere a titularidade. Tá? Gente, o Sebrasp adora cobrar isso. Eu coloquei muito CESP aqui, né? Eu sou das antigas. Eu sou antes do Sebrasp surgir, depois eu coloco CESP. Mas vamos lá. Então vem a descentralização administrativa por serviços, ou seja, essa primeira hipótese aqui, ocorre quando o poder público atribui a titularidade e a execução de determinado serviço a uma pessoa jurídica, até aqui está certo, de direito público criada por ele. É só direito público? Não, pode ser qualquer entidade da administração pública indireta. Pode ser uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista também, que são de direito privado. Sendo proibida a criação de pessoas jurídicas de direito privado para essa finalidade. Errado. Então, o município poderia transferir para particulares a execução daquele serviço de ônibus ou então criar uma empresa pública para prestar esse serviço. Tá vendo? Então, essa afirmativa aqui está errada. A afirmativa está errada. Fechou? Questão 3.
Uma das características essenciais dos órgãos públicos é que estes possuem personalidade jurídica. Errado. Isso cai muito em prova, hein? Órgão público não tem personalidade jurídica. Isso quer dizer que, em regra, eles não respondem pelos seus atos, pelos atos que eles praticam. Não? Não. É como se fosse um departamento de uma empresa. Então, por exemplo, você está na C&A comprando uma mercadoria, no departamento de recursos, de um departamento masculino. Aí o teto desaba na sua cabeça. Você fica 15 dias no hospital. Quando você quiser entrar com uma ação judicial, pleiteando indenização, você não vai entrar com ação judicial contra o departamento masculino da C&A. Você entra contra a C&A, pô. Mesma coisa são os ministérios, secretarias, é como se fossem departamentos. É só uma coisa assim, só para organizar a estrutura de administração, entendeu? Então os órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica. Por exemplo, daqui a uns dias, se Deus quiser, você vai estar trabalhando lá no TRE. TRE é um órgão público, TRT é um órgão público, TRF é um órgão público, juiz é um órgão público, tudo é um órgão público. Então quando você estiver trabalhando no TRE, se você xingar o eleitor de tudo quanto é nome na frente de todo mundo, humilhar o cara com gosto, mesmo porque fez de raiva, não sei demais, quando ele for propor uma ação judicial, ele não vai propor ação judicial de reparação de danos, né, morais. Não é nem contra você, nem contra o TRE, é contra a União. Porque o TRE é um órgão público da União. Entendeu? Então não é contra você e nem contra a União. Desculpa, não é contra você nem contra o TRE, é contra a União. Então os órgãos públicos realmente não têm personalidade jurídica. 3. Não, 3 não, 4. Vai, pulei um aqui? Ah, não, isso mesmo. 4. A autarquia é a pessoa jurídica de direito público que integra a administração pública indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. E aí? Show de bola! Certinho. A autarquia realmente ela tem algumas características importantes para a prova. Primeiro, ela é de direito público, assim como a fundação pública também é de direito público. Nós temos 2 tipos de fundação pública, mas a gente tem uma de direito público e de direito privado. Então, a entidade de direito público, da administração indireta, são só essas, autarquia e fundação pública. E de direito privado? Aí a gente tem as fundações públicas de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Viu? E a gente pode ter autarquia municipal, federal, estadual, distrital, perfeitamente possível. Lembrando, autarquias não podem explorar atividade econômica. Não podem explorar atividade econômica. Se cair em prova lá que uma autarquia em caráter excepcional pode explorar atividade econômica, tá errado. Não pode. Tá? Não pode. Se você encontrar a expressãozinha assim, trata-se de entidade que exerce atividade tipicamente estatal, ou entidade que exerce função típica do Estado, essa palavrinha, função típica, entidade tipicamente estatal, é para se referir à autarquia. Cuidado, viu? É autarquia. Então, essa aqui está correta. 5. João, secretário municipal de saúde, celebrou, em nome da secretaria, uma contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de pugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João. Com base na situação hipotética, julguem o seguinte: a secretaria onde João trabalha é um órgão público despersonalizado que integra a administração pública direta municipal. E aí, certo ou errado? Certíssimo. Questão de graça. Por quê? Porque só de ouvir, só de ler na prova, secretaria municipal, secretaria estadual ou ministério, você já sabe que é órgão público. E você sabe também que órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Você lembra disso na hora. E sabe também que os órgãos públicos são fruto da desconcentração. Então, falou-se em desconcentração, na hora você tem que se lembrar da expressão órgão público. É na hora. Então, 3 palavrinhas que andam de mãos dadas. Desconcentração, órgão público, sem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. 3 expressões, né, que andam de mãos dadas. Fechou? Cuidado, hein? Isso cai muito em prova. Essa está correta. 6. Em um município, a prefeitura e a Câmara Municipal integram a administração pública direta. E aí? Certíssimo! Além disso, em um estado, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça
e a governadoria integram a administração direta também. Viu? Na União, o Congresso Nacional, o STF, os tribunais superiores, câmaras, Senado, Presidência da República, todos integram a administração pública direta. Falou em poder legislativo, executivo, judiciário, eles integram a administração pública direta. Gente, administração pública indireta são só aquelas 4 que você já sabe. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. A administração pública indireta são essas entidades. Cuidado para você não confundir. 7º, a administração direta ou descentralizada inclui as autarquias e a sociedade de economia mista. E aí? Aí já está errado, né? Falou que a administração pública direta, então é União, Estados, municípios e Distrito Federal. Falou-se administração descentralizada, aí eu já lembro de quem? Descentralização, eu já lembro ou das entidades de administração pública indireta ou de particulares. Lembra? Descentralização por outorga ao serviço. Administração pública indireta. Aí inclui empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública e autarquias. Tudo bem? Então cuidado, viu? Eu não posso dizer que a administração descentralizada é sinônimo de administração pública indireta. Não posso afirmar isso. Porque quando eu falo administração descentralizada, vai para a administração pública indireta? Vai, mas também pode ir para particulares. Entendeu? Então os particulares integram a administração pública indireta? Não integram. Tá? Estão na administração pública? Não estão. Eles não estão. Mas eles executam serviços públicos. Eles prestam serviços públicos. Então essa aí está errada. Questão 8. Sociedades de economia mista são entidades criadas por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Vamos lá. Primeiro, vamos responder aqui algumas questõezinhas básicas. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero aqui responder para você. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte. Existem 2 diferenças básicas que as bancas adoram cobrar em prova, né, entre empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Quais são essas 2 diferenças básicas? Vamos lá. O capital da empresa pública ele pode ser constituído tanto por entidade de administração pública direta quanto indireta. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o capital dela é 100% público. A União detém 100%. Mas, um exemplo, poderia acontecer de o capital da Caixa Econômica ser distribuído da seguinte forma. A União ter 60%, o Estado de São Paulo ter 20%, o município do Rio de Janeiro ter 10%, e o Banco do Brasil ter 10%. Nesse caso, o capital ficaria dentro do poder público. Seria integralmente público, mesmo que uma sociedade de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, fizesse parte desse capital. Está entendendo o raciocínio? Então é isso que você tem que entender, é 100% público. Particulares não podem comprar ações da Caixa Econômica Federal, nem dos Correios, que são exemplos de empresas públicas. Agora, o capital da sociedade de economia mista é misturado. Sociedade de economia mista, capital misturado. Misturado. Tá bom? Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, não. Banco do Brasil, Petrobras, são sociedade de economia mista. Caixa, empresa pública. Tá bom? Então, se você quiser comprar ações da Caixa, você não consegue. Mas ações do Banco do Brasil e da Petrobras, você consegue. Você consegue ser sócio do Banco do Brasil. Sócio acionista, né, da Petrobras. Entendendo? Então essa é a primeira diferença. A segunda é com relação à forma jurídica. Porque as empresas públicas podem ser criadas sob quaisquer formas jurídicas admitidas em direito. Qualquer uma. Qualquer uma delas. Tá? Qualquer uma delas. Pode ser uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Pode ser uma sociedade comandida por ações. Pode ser uma sociedade anônima. Empresa pública, qualquer forma. Sociedade de economia mista não. Tem que ser obrigatoriamente sociedade anônima. E tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista podem ser criadas para prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. As 2 atividades. Mas essa questão tem um ponto importante que eu trouxe, né? Só para te dizer que a banca considerou essa afirmativa como?
certa. Ô, gente, cruel, né? Ó, essa questão é de 2024 e essa questão, a gente não teve ainda, né, análise dos recursos. Só para você entender. Eu coloquei aqui, tá, gente, cuidado para você não confundir lá. Eu coloquei essa ressalva aqui, por quê? Sociedade de economia mista são entidades criadas por lei. Não. A lei somente autoriza a criação tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista. A lei não cria. A lei só autoriza a criação. Então isso aqui, gente, é um absurdo da banca. Né? Provavelmente a questão vai ser anulada. Não sei. Eu coloquei aqui que o gabarito até então é um gabarito correto. Tá entendendo o raciocínio? Absurdo, né? Por que eu estou colocando aqui? Porque você tem que ter muita serenidade nessa prova, né? Tem que ter muita serenidade. Se você encontra uma questão dessa aqui, gente, olha, não fica pensando que a banca pode estar fazendo pegadinha. Não é, cara. Ela está errada. Marca errada. Porque nem que seja para você entrar com ação judicial, você vai ter que entrar. Tá? Então, assim, confie nos seus instintos na hora da prova. E questão de certo e errado é dureza. Então, se você ler uma questão dessa aqui na prova, gente, não tenha dúvidas. Você vai marcar que está errado. Mas o gabarito foi certo. Eu sei. Mas provavelmente vai ser anulada. Se não for, nem que seja na justiça, vai ter que ser anulada. Porque não tem sentido, gente. Não tem sentido. Está errada, pô. Não é criada por lei. A lei somente autoriza. E acabou. Coloquei aqui só para você entender como é que é uma questão de concurso. Então, essa questão poderia ter caído na sua prova do TRE e a banca colocado lá que ela estava errada. Entendeu? Ou melhor, e a banca colocado que ela estava certa. Se tivesse errado, tudo bem, né? A banca poderia falar, tá certa. E aí você desespera, chora, espernia. Não, é entrar com recurso. Relaxa. Tá? Então essa aqui a banca considerou certa, mas cuidado com essa observação que eu acabei de fazer. Outra que eu coloquei também do mesmo concurso. Esse concurso que a banca caprichou, tá? Fundações são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público sem fins lucrativos. E aí? E aí? A banca também considerou essa afirmativa correta. Uai, mas a gente tem fundação pública de direito privado. Pior que temos, né? A banca considerou correta também. Gente, absurdo, eu sei. Mas eu coloquei essas duas aqui, estão no mesmo concurso, só para você entender. Vai na sua convicção. Você sabe o conteúdo? Marca o que você sabe. Você sabe que tem dois tipos de fundação pública. Tem a fundação pública de direito público, que é criada por lei específica. E tem a fundação pública de direito privado, que a lei específica apenas autoriza a criação. Então tem os dois tipos. Se você faz um concurso para trabalhar na fundação pública de direito privado, você vai ser seletista, carteira assinada. O meu caso da Fundação Joaquim Nabuco, por exemplo, que atua na região do Nordeste. Se você faz um concurso para trabalhar na Fundação Pública de Direito Público, como é o caso da FUNAI, você vai ser estatutário, Lei 8.112/90. Viu? Então tem os dois tipos. Então, apesar da banca ter colocado aqui que ela está correta, eu entendo que essa questão também provavelmente vai ser anulada. Fechou? Eu não ia nem colocar essas duas questões aqui, eu não estou colocando, para você já ir se acostumando com essas decepções na hora da prova. Aquele desespero, né? Porque hoje, na prova de certo e errado, você, né, confere o gabarito. Vê umas duas dessas aqui que você errou sabendo o conteúdo, você quer matar, né? Pois é. Então já vai acostumando. Você tem que saber o que é correto e marcar na prova. Fechou? Então, continuando aí. Detalhe também em relação a essa, tá, gente? Depois vocês não confundirem quando estiverem reestudando o conteúdo. Mas vamos lá. Questão 10. A administração pública do tipo direta não possui personalidade jurídica própria. Sim, né? Não é isso? A administração pública direta não possui personalidade jurídica própria. Gente, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque quando eu falo administração pública do tipo direta, na hora eu me lembro de quem? União, estados, municípios e Distrito Federal. Esses entes têm personalidade jurídica própria? Tem, eles têm. E aí essas entidades políticas, também chamadas de entidades estatais, criam seus órgãos públicos, seus ministérios e secretarias. Aí sim, os ministérios e secretarias não têm personalidade jurídica própria. Mas eu não posso dizer que a administração pública direta não tem personalidade jurídica. Tem, porque a princípio a administração pública direta é composta pela União, Estado, Município e DF, que é o mais importante. Os órgãos são fruto da desconcentração. Mas os órgãos só existem porque antes existiu União, Estado, Município e DF, que tem personalidade jurídica própria de direito público. Tá vendo aí? Cuidado, hein? Pega essas pegadinhas aí. Então essa está errada. Questão 10, errada. 11. A administração federal direta possui personalidade jurídica própria.
Acabamos de ver. Por aqui tá tudo certinho, tá? Por aqui tá tudo certinho. Sendo composta pelos ministérios e empresas estatais a eles vinculados. Não, aí já está errado. O que são empresas estatais? Empresas estatais são empresas públicas e sociedades de economia mista. Cuidado aqui, gente, para não cair em pegadinha. Se você encontrar a expressão entidades estatais, é a expressão para se referir à União, Estado, Município e DF. Beleza. Empresas estatais é a expressão que se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, cuidado. E empresa pública e sociedade de economia mista é a administração pública indireta. A gente não pode tropeçar nisso, não. Então, essa está errada. 12. Não vou nem ler esse enunciado aqui, ó. Não vou nem ler. Vou passar direto aqui, ó. As fundações públicas são órgãos despersonalizados da administração pública indireta e seus atos são administrativos. E aí? Errado. Por quê? Porque fundação pública não é órgão público, é entidade administrativa. Então, as entidades administrativas são aquelas que estão na administração pública indireta. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Então, não são órgãos, são entidades. Tem personalidade jurídica própria. Algumas de direito público e outras de direito privado. Simples assim. Então, essa aí também está errada. 13. A administração direta consiste no conjunto de pessoas jurídicas que recebem diretamente da Constituição da República as suas competências políticas e administrativas. E aí? Certinho? União, Estado, Município e Distrito Federal estão previstos diretamente no texto constitucional. Integra a administração pública direta. Se você for analisar do artigo 18 ao 33, inclusive está no seu edital, né? 18 ao 33, lá na parte constitucional, você vai ver quais são ali, né, as competências políticas e administrativas da União, Estado, Município e DF. Então tá certinho essa aí. Questão 14. Ocorre descentralização quando a distribuição de competências é feita dentro de uma mesma pessoa jurídica, entre órgãos, sujeitos e hierarquia. Não. Falou sem órgãos, eu lembro na hora de desconcentração. Porque essa palavrinha desconcentração, eu lembro de órgão na hora. Por quê? Porque tem esse CO aqui, ó. Cria órgão. CO, cria órgão. Desconcentração. Descentralização tem o CE, cria entidade. Entidade tem personalidade jurídica própria, que são as entidades de administração pública indireta, por exemplo. Desconcentração, CO, cria órgão. Aí já não tem personalidade jurídica. Então, a questão de número 14 está errada. Muito batida e está errada. 15. Havendo concentração, as atividades administrativas são desempenhadas por órgãos da pessoa jurídica, hierarquicamente distribuídos e com sua competência definida em lei. Bom, quando nós falamos hierarquicamente distribuídos, aí já não é concentração, tá? Gente, concentração é o oposto de desconcentração. Ou seja, vamos supor que nós tínhamos os ministérios. Quando eu tenho a presidência da República e a presidência cria os ministérios, é uma desconcentração. Estamos criando novos órgãos. Se todos os ministérios são extintos e a presidência da República concentra todo esse serviço, ou melhor, e a presidência da República começa a executar todo esse serviço, aconteceu desconcentração? Não, aconteceu o caminho inverso. Concentração. A presidência, a partir de agora, vai fazer tudo. Não tem ministério mais. Acabaram os ministérios. Então é concentração. É o caminho inverso. Então, se é concentração, eu não posso falar que existem órgãos hierarquicamente distribuídos. Não, não tem órgãos hierarquicamente distribuídos. Tudo é feito no âmbito da presidência da República. Então essa está errada. 16. A administração centralizada é exercida por uma única pessoa jurídica e pode ser desempenhada por diversos órgãos internos. E aí? Gente, aí está correto. Questãozinha muito maldosa é essa. Vamos entender isso aqui,
tá? Olha só. Quando eu falo em administração descentralizada, é quando, por exemplo, o município ele criou a empresa pública para prestar o serviço de ônibus, ou então ele fez uma licitação e contratou a empresa privada para prestar o serviço. Isso não é descentralização? Daqueles dois tipos que nós já vimos? É. Descentralização por outorga ao serviço, quando está envolvido uma entidade de administração pública indireta, e descentralização por delegação e colaboração, quando é com uma pessoa jurídica de direito privado, particulares. Beleza. Isso é descentralização. Então, se eu falo em centralização, eu estou falando no caminho inverso. Concorda comigo? Eu falo no caminho inverso. Não tem nada de transferir para uma outra pessoa jurídica, não. Fica tudo dentro da União, Estado, Município e DF. Tá? União, Estado, Município e DF. Isso é centralização. Agora, pode ser desempenhada por diversos órgãos? Pode. Que vai dar origem à desconcentração. Pegadinha maldosa é essa, né? Maldosa. A questão foi muito bem elaborada. Tá? Mas ela dá essa dupla margem para interpretação. Então, centralização. Tudo na União, Estado, Município e DF. Ok? E se eles quiserem criar órgãos internos, eles podem criar. Mas dali surge uma desconcentração. Então, para responder essas questões do Sebrasp, gente, faça só primeiro a seguinte análise. Descentralização é o oposto de centralização. Descentralização transfere para administração indireta ou particulares. Centralização fica tudo na União, Estado, Município e DF. Aí eles podem criar órgãos para fazer aquilo, mas não tem descentralização. Desconcentração, criou-se órgãos. Concentração, não criou-se órgãos. Só aqueles órgãos que estão na Constituição. Não criou-se órgãos administrativos, mantivemos apenas os órgãos constitucionais. Viu? Maldosa essa aqui, hein? Então, continuemos. Questão 16 está correta. 17. Mesmo sendo parte integrante da estrutura do Estado, os órgãos públicos têm personalidade jurídica e vontade própria. Ah, você não erra nunca uma dessa, né? Errado. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. 18. A descentralização administrativa pode ser funcional ou por colaboração, sendo a descentralização funcional desempenhada pela administração indireta, ou seja, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcios públicos. E aí, professor, o que é esse negócio de funcional aqui? Pois é, moço, de vez em quando a banca apronta pra gente, né? Costuma colocar umas nomenclaturas que não são comuns. Para isso que servem aqui a resolução, né? Nós vamos marcar como certo. Descentralização funcional é o mesmo que descentralização por outorga ou serviços, que em alguns momentos também é chamado de descentralização técnica. Então, se você encontrar essas palavrinhas aí, funcional, outorga, serviço ou técnica, são expressões sinônimas. Então, aqui foi uma pegadinha, que a banca utilizou uma expressão que comumente não é utilizada. São poucos autores que utilizam. E aí, essa afirmativa está correta. Então, cuidado, tá? São poucos os autores que utilizam essa questão. Então, se utiliza essa nomenclatura, então muita atenção na hora da prova, para ver se eles vão cobrar nesse naipe ou não. Viu? Questão 19. A autarquia é órgão público despersonalizado? Não. A autarquia não é órgão público, tá? A autarquia é entidade administrativa. Então essa aí está errada. Ah, deixa eu voltar aqui, se falar dos consórcios, gente. Os consórcios públicos também integram a administração pública indireta, esqueci de falar, tá? Então os consórcios públicos de direito público também integram a administração pública indireta. Só que os consórcios não estão mencionados no seu edital. Então você não precisa estudar. Então, por isso que eu não vou nem entrar em maiores detalhes aqui. Mas só quero que você se lembre que os consórcios públicos também podem integrar a administração pública indireta quando eles forem de direito público. Só isso que eu preciso que você entenda, tá? O que é um consórcio público? Por exemplo, vamos supor que 4 municípios da região norte de Minas Gerais se unem para fazer um consórcio. Como eles estão tendo vários problemas para dar tratamento aos resíduos sólidos, né? Para dar tratamento ao lixo, então eles criam um consórcio público para eles cooperarem entre si, os 4. O consórcio público norte de Minas contra o lixo, sei lá, um exemplo assim. E aí,
né? Tem todo um processo para que eles sejam criados. E eles vão dar destinação a resíduos sólidos em conjunto. Os 4 municípios vão trabalhar sempre juntos ali. Compram caminhão em conjunto, fazem concurso por conjunto para esse consórcio, coisa bem bacana, tá? Eu não vou entrar em detalhes não, porque não vai cair na sua prova. Questão de número 20. Para que uma fundação pública esteja incluída entre os órgãos da administração pública indireta, ela deverá ser uma pessoa jurídica de direito público. E aí? Bom, primeiro que a gente tem 2 tipos de fundação pública, a de direito público e a de direito privado. De direito privado. Segundo, que fundação pública não é um órgão, é uma entidade. Então, questão 20 está errada. Simples assim. 21. A desconcentração administrativa caracteriza-se pela divisão de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica de direito público. Opa, certinho. Essa está correta. Eu esqueci de colocar os detalhezinhos aqui. Essa está correta. Viu? Falou-se em desconcentração, falou-se em órgão público. E a desconcentração acontece dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, quando a União cria os ministérios, todos eles que vão ser criados, estão dentro da União. Agora, quando é descentralização, envolve uma outra pessoa jurídica. É a União criando o INSS. Então, tem 2 entidades diferentes, União e o INSS da administração pública indireta. O INSS foi criado para prestar os serviços e as atividades inerentes à Previdência Social, Seguridade Social. Tá vendo aí? Então, são entidades diferentes. Pessoas jurídicas diferentes. 22. A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são órgãos integrantes da administração pública federal indireta. E aí? Tá errado. É a administração direta. Aqui você teria que ter estudado um pouquinho mais, né? Então assim, porque não, que eu vou saber que se a PGFN é órgão ou entidade. Bom, só de começar com secretaria ou com procuradoria, você já pode marcar que é órgão, tá? Então, quando você vê lá secretaria, departamento, superintendência, gente, isso é órgão. Em regra, tem exceções? Tem, mas para essa prova aí, se for por esse caminho, né? Ministério, secretaria, procuradoria, geralmente é órgão. Se for por esse caminho, provavelmente você vai acertar a questão. Se cair algum órgão que você não conheça, viu? Então essa está errado, porque eles são de administração pública direta, mais precisamente lá do Executivo Federal. 23. Há autarquias que se classificam como culturais, a exemplo de certas universidades públicas. Certinho. Há autarquias que se classificam mesmo como culturais. É correto. Fechou? Algumas que são autarquias meramente administrativas. Então isso é comum, tá? São alguns tipos de classificações. Correto. Nem vou ler esse enunciado aqui, ó. Órgão público é ente descentralizado. Claro que não. Órgão público é fruto da desconcentração. Então essa aqui está errada. 25. As estatais devem observar regras de governança corporativa, de composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção. Interessante, por quê? Porque essa questão só usou a palavra estatais, não usou a palavra empresas estatais. Não usou a palavra empresas estatais. Mas só de falar aqui, né, de acionista, eu já vou me lembrar de quem? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Porque União, Estado e município não tem acionista. Né? Não tem acionista. Você não pode comprar uma ação do município, uma ação do Estado, da União. Isso não existe. Tá? Então, cuidado. Aqui eu peguei essas questões de propósito porque são questões maldosas. São questões que você vai ter que ir por fronte ali e tentar adivinhar algumas coisas. Não tem jeito, né? Então, cuidado com isso aí, tá? Essa aqui está correta. Essa está correta. Continuando. Questão 26. São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as agências reguladoras, sociedade de economia mista e organizações sociais. Errado. A agência reguladora, assim como a agência executiva, são da administração pública indireta, que são espécies de autarquias. Os conselhos profissionais também são exemplos de autarquias, são espécies de autarquias.
o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Engenharia, Conselho Federal de Farmácia, nesse caso aí, são conselhos profissionais que são espécies de autarquias. Então, integra a administração pública indireta. O único conselho profissional que não integra a administração pública indireta é a OAB. A OAB não faz parte da administração pública indireta. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma entidade sui generis, totalmente atípica. Não precisa fazer concurso público, não precisa fazer licitação, não precisa prestar contas para o Tribunal de Contas da União, não integra a administração pública indireta. É totalmente atípica a tal da OAB. Viu? Agora, e esse negócio de organização social? Organizações sociais, assim como os serviços sociais autônomos, que são as entidades do Sistema S, né? SESI, SENAI, SEBRAE, SEBRAT, por aí vai. E as organizações da sociedade civil de interesse público, que são os OCIPs, integram o terceiro setor. Integram as entidades paraestatais. Não fazem parte da administração pública indireta. Não fazem parte. Viu? Só colaboram com o poder público, mas não fazem parte da administração pública indireta. Então essa aí está errada. 27. As autarquias possuem personalidade jurídica distinta daquela do ente político que as criou. Ok. E a INSS tem a sua própria personalidade jurídica, a União tem a dela. Então são separadas mesmo. E são dotadas de auto-administração. Podem se auto-administrar. Também está certo. Autonomia administrativa, financeira, está tudo certinho. Então, letra C, ou não, afirmativa correta. 28. Uma autarquia territorial exerce poderes e deveres de administração similares ao de entes federados. Porém, se distingue destes por não ser entidade política. Certo. Essa aqui está correta, tá? Hoje no Brasil, a gente não tem uma autarquia territorial. Vou te dar um exemplo. Os territórios que nós tínhamos no Brasil, eles deixaram de ser territórios com a Constituição Federal de 88. Por exemplo, Fernando de Noronha era um território. Com a Constituição Federal de 88, deixou de ser um território e passou a ser incorporado ao estado de Pernambuco. Mas amanhã depois, pode ser criado algum território no Brasil? Pode. Se for criado algum território no Brasil, esse território vai ter natureza jurídica de autarquia. Vai ser chamado de autarquia territorial. Só que não vai ser entidade política. Ou seja, não vai poder criar leis. Então essa autarquia territorial não pode criar leis. Não vai poder criar leis. Quem pode criar leis? Somente União, Estado, Município e Distrito Federal. Pelas suas respectivas casas legislativas. Então essa está correta. 29. A Constituição Federal exige lei específica para a criação de subsidiárias de sociedade de economia mista. Errado. As empresas públicas e sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado só podem ser criadas se uma lei específica autorizar. Lei específica é aquela lei criada especificamente para aquilo. Não trata de nenhum outro assunto, só esse tema. As autarquias e fundações públicas de direito público são criadas por lei específica. Mas aí vem a Constituição Federal no artigo 37, inciso 20, dizer que, por exemplo, a sociedade de economia mista, quando forem criar subsidiárias, não precisa de uma lei específica, basta uma mera autorização legislativa. Então vamos supor que o Banco do Brasil decida criar uma nova empresa que vai pertencer ao grupo Banco do Brasil. BB Seguros, por exemplo. A BB Seguros é uma subsidiária do grupo Banco do Brasil. Então não precisa de uma lei específica para criar essa subsidiária Banco do Brasil Seguros. Basta uma autorização legislativa por parte do Congresso. Só isso. Uma lei simples que pode tratar de vários assuntos, inclusive autorizando a criação do BB Consórcio. BB Seguros, que eu falei, BB Seguros. Tá? Não precisa ser lei específica, no caso subsidiária. Basta ser uma lei. Basta ter autorização legislativa. Então essa está errada. 30. É a natureza de que se reveste a entidade e não a sua finalidade que a classifica como integrante da administração pública indireta. E aí, cara, tá correto. Por quê? Porque é o seguinte, o que importa não é a finalidade. Por quê? Porque na administração pública indireta nós temos entidades com finalidades lucrativas
exploram atividade econômica e temos entidades que não têm finalidade lucrativa. Entendeu a situação? Tem algumas entidades que prestam serviços públicos, tem outras que exploram atividades econômicas. Tem algumas entidades que exercem atividade tipicamente estatal, algumas de caráter social. Então não é a finalidade, e sim a natureza que se reveste essa entidade. Natureza jurídica, para que ela foi criada? É a natureza e não a finalidade. Viu? Então, quando eu falo natureza jurídica, é porque a administração direta precisa transferir para alguém por meio de lei. Então, essa lei que estabelece o vínculo, essa lei específica que estabelece o vínculo, é a natureza legal. Tá? A natureza legal. Foi por lei, não foi por contrato. Então, a lei que estabeleceu esse vínculo, independentemente qual é a finalidade. Viu? Então, essa está correta. Um pouquinho mais complicada é essa, né? E olha, questãozinha cobrada, gente, para enfermeiro, ó, do último concurso do DEPEN, 2023, né? Para enfermeiro, hein? Aí você tem uma base. O controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias é conhecido como controle finalístico. Pegadinha, né? Errado. Por quê, gente? Entre as entidades de administração pública indireta e as entidades de administração pública direta, não há hierarquia. Não tem hierarquia. O que existe é uma relação de vinculação administrativa. Hierarquia não existe. É vinculação administrativa. Eu não posso dizer que o IBAMA é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Não. O IBAMA é apenas vinculado. Ele não é subordinado. Ele não está abaixo, hierarquicamente falando. É apenas vinculado. Tudo bem? Então essa aí está errada. Isso cai muito em prova, hein? Mas muito mesmo. 32. Órgãos públicos, por não terem personalidade jurídica própria, ok, não possuem capacidade processual, razão por que devem necessariamente ser representados em juízo pela pessoa jurídica a qual é vinculado. Esse negócio de necessariamente é que complicou, né? Porque aí colocou, em todas as hipóteses, é basicamente isso. Está errado. Realmente, o órgão público ele não vai figurar no polo passivo ou ativo de uma ação judicial. Em regra, é isso mesmo. Porque eles não têm personalidade jurídica. Então, eles também não têm capacidade processual. Essa é a regra. Mas tem exceção. Hoje, o Supremo Tribunal Federal entende que existem alguns órgãos públicos que, apesar de não terem capacidade processual, ou melhor, apesar de não terem personalidade jurídica, vão possuir capacidade processual em situação excepcional. Um exemplo que cai muito em prova, inclusive tem uma súmula do STJ sobre isso, né? É o caso da Câmara de Vereadores. Vou te dar um exemplo. A Constituição diz que todo mês o prefeito deve repassar um valor X para a Câmara de Vereadores. Todo mês. A Constituição diz isso. Para manter o poder legislativo municipal. Chama duodécimo, né? Às vezes, o prefeito simplesmente segura esse valor e não repassa para a Câmara. Se o valor não é repassado para a Câmara de Vereadores, a Câmara fica impedida de pagar luz, pagar água, pagar seus funcionários. Não consegue pagar, não tem dinheiro. E vai ter que fechar as portas. E aí, um órgão importantíssimo de criação de leis, que está previsto na Constituição, ele para de funcionar. Então, hoje o entendimento do STJ/Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os órgãos independentes, são aqueles previstos diretamente na Constituição, eles podem propor ações judiciais contra outros órgãos quando o objetivo for garantir o cumprimento dos dispositivos constitucionais. Assegurar que eles continuarão exercendo as competências previstas no texto da Constituição. Então, a Câmara Municipal pode propor um mandado de segurança contra o prefeito. Olha que bacana. A Câmara, que é um órgão, vai entrar com ação judicial contra o prefeito. E também a Prefeitura é outro órgão. Mas isso é em caráter excepcional. Em regra, como os órgãos públicos não têm personalidade jurídica, eles não têm capacidade processual. Então você não pode entrar com ação contra o órgão público. O TRE é um órgão. Não entra com ação contra o TRE. A gente vai ver isso depois lá em responsabilidade civil do Estado. Viu? Então essa está errado. Questão 33. Embora apresentem diferenças, as teorias do mandato, da representação e do órgão têm como traço comum a
imputação da vontade do órgão público à pessoa jurídica em que aquele se encontra inserido. Questãozinha mais teórica, gente, mas eu resolvi trazer à tona, porque se cair na prova, pelo menos você tem uma noção, tá? Vamos lá. É o seguinte. É porque existem 3 teorias básicas que buscam justificar como é que se dá a relação entre o indivíduo e o Estado, o servidor público e a administração. Porque assim, olha que interessante. Se eu, Fabiano, estiver lá no cartório eleitoral atendendo um eleitor e mandar ele para aquele lugar, vai para no meio de todo mundo, esse eleitor pode entrar com uma ação judicial por danos morais. Essa ação não vai ser contra o Fabiano, não vai ser contra o TRE, vai ser contra a União. A teoria que justifica isso é a teoria do órgão. Essa teoria do órgão foi criada por Otto Diercke, que é um professor alemão. E a teoria do órgão diz que quem vai ser responsável é a União, porque os atos que são praticados pelos servidores federais são atribuídos, são imputados à União, que é a pessoa jurídica, e não ao órgão. Mesma coisa, se eu for um servidor da Secretaria Municipal de Saúde, fiz a mesma coisa, xinguei lá os usuários, né, do serviço público. Quando eles quiserem entrar com a ação de indenização, não vai ser contra o Fabiano nem contra a Secretaria Municipal, é contra o município. Tá? Então, isso é o que dispõe a teoria do órgão, que é a que prevalece hoje. Teoria do mandato diz mais ou menos o seguinte: quando o servidor ele está exercendo uma função pública, é como se ele recebesse um mandato, uma procuração por parte do Estado. Tá, é como se recebesse uma procuração. Mas quem que assina essa procuração para o servidor público fazer alguma coisa em nome do Estado? Quem assina a procuração? Não tem. É uma teoria muito sem pé nem cabeça. É como se o servidor recebesse uma procuração. Tá, mas quem assinou a procuração? Porque alguém tem que assinar a procuração. Quem assinou foi o presidente da República. Tá, e quem deu essa procuração para o presidente da República assinar para depois ele dar uma procuração para os ministros? Entendeu? Uma coisa meio doida. Então a teoria do mandato não se aplica hoje, mas essa é a pegada. E a teoria da representação? A teoria da representação diz que os servidores públicos atuam em nome do Estado, da União, dos municípios, como se fossem representantes dele. Por exemplo, se o meu filho fizer alguma agada no dia a dia, eu sou o responsável por ele. Em 12 anos, eu sou o responsável. É mais ou menos por aí. É como se o Estado fosse inimputável e eu, passei no concurso, sou responsável pelo Estado. Ah, me ajuda aí, né? Também não faz sentido. Então a teoria hoje que justifica essa relação entre o Estado e o servidor é a teoria do órgão, criada por Otto Diercke. Então essa está errada, tá? Porque não tem esse não é um traço comum. Esse não é um traço comum. A imputação da vontade ao órgão. Tanto que nas teorias do mandato, por exemplo, quem vai ser responsabilizado é quem exerceu o ato, e não o Estado. Viu? Então não é traço comum, não. Essa está errada. 34. A administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Tá vendo que já é uma questão parecida? Outra questão. Uma cobrada em 2023, uma cobrada em 2024. A gente já viu uma dessa aqui hoje. Tá lembrando? Pois é. Estou falando. Cuidado, hein? Ministérios, presidência, secretaria, é tudo órgão público e não administração indireta. 35. A distribuição de competências a órgãos subalternos, despersonalizados, como as secretarias gerais, é modalidade de descentralização. Falou que é órgão, é desconcentração. Deixei de saber. Desconcentração. 36. As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração indireta. Errado? Claro que tem que fazer licitação também. Não tenho dúvida nenhuma. Tem que fazer licitação. E aqui até aproveito para dizer o seguinte, cuidado, tá? Todas as entidades da administração pública direta e indireta estão obrigadas a licitar. Todas. O único detalhe é,
As empresas públicas e sociedade de economia mista têm uma lei própria de licitação, que é a Lei 13.303 de 2016. Todos os outros órgãos e entidades se submetem à Lei Geral de Licitação, que é a Lei 14.133/2021. Essa é a diferencinha básica. Essa está errada. 37. A autarquia pode ser criada por ato administrativo originário do Ministério. Não. A autarquia é criada por lei. E não é qualquer tipo de lei, não. É lei específica. A administração pública direta inclui as autarquias? Não. Autarquia, fundação e empresa pública é a administração pública indireta. 39. A descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão. Falou que órgão é desconcentração. Desconcentração. E não descentralização. 40. A administração pública direta reflete uma administração centralizada. Até aqui está ok. Enquanto a administração pública indireta reflete uma administração descentralizada. Show de bola. Certinho. Correto, já expliquei isso aí. 41. Vamos lá. Aqui, gente, era uma questão de múltipla escolha. Eu simplesmente coloquei aqui, ó. Em vez de colocar a ponte alternativa correta, eu coloquei julgue os itens seguintes. Acabou. Então você pode fazer isso nas questões que você está resolvendo, tá? De múltipla escolha. E aí cada alternativa aqui seria A, B, C, D, E. Eu transformei em questões de múltipla escolha, de questões de certo e errado. Simples assim, tá? A criação de autarquia poderá ocorrer por meio de decreto. Não. Por meio de lei. E é lei específica. A descentralização administrativa necessariamente envolve pessoas jurídicas diversas, ao passo que a desconcentração, apenas uma pessoa jurídica. E aí? Desconcentração, apenas uma pessoa jurídica? Certo. Descentralização, duas pessoas jurídicas? É a União, Estado, Município, DF de um lado e do outro. Administração indireta ou particulares. Certinho. 43. As empresas públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica e direito público? Direito privado. Empresa pública e sociedade de economia mista, direito privado. 44. As sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica e direito privado? Certo. E devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima ou limitada? Errado. A sociedade de economia mista tem que ser obrigatoriamente sociedade anônima. Obrigatoriamente. As empresas públicas podem ser sociedade anônima, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sociedade por comandita por ações ou qualquer outra. Empresa por qualquer uma. Qualquer forma jurídica. Sociedade de economia mista, apenas sociedade anônima. 45. Ocorre desconcentração administrativa quando o Estado distribui internamente unidades individualizadas em razão da matéria. Parece que está certo até aqui. E ocorre descentralização administrativa quando essa distribuição se dá em virtude de competências decisórias. E aí? Gente, errado, tá? Errado. Por quê? Está falando aqui que a desconcentração ela vai acontecer quando existe uma distribuição interna para unidades individualizadas em razão da matéria. Bom, pode até ser, tá? Pode até ser. Porque, por exemplo, Ministério da Saúde, matéria saúde. Ministério da Educação, matéria educação. Até aqui tá ok. Pode ser, beleza. Pode ser por outras razões também? Pode. Pode desconcentrar por regiões, por estados, por exemplo. É o caso das superintendências. Beleza. Até aqui tá ok. E ocorre descentralização administrativa quando essa distribuição se dá em virtude de competências decisórias. Aí o finalzinho está errado. Descentralização administrativa não se dá em virtude de competência decisória. Você vai ter competência para decidir isso. Não é. É em razão de prestação de serviço. Não tem nada a ver com competência para decidir alguma coisa. Não, não é. É por matéria também em vários momentos. Então, 45 está errado.
46. Há uma relação de subordinação hierárquica entre a agência reguladora e o Ministério de Estado ao qual esteja vinculado. Errado. Entre entidades de administração pública indireta e entidades de administração direta não há hierarquia. Não interessa qual é a entidade. Não tem hierarquia. 47. O poder de polícia, no âmbito de atuação de uma agência reguladora, viabiliza que ela realize busca e apreensão. Errado. Gente, busca e apreensão é atividade inerente ao Poder Judiciário. Viu? Lembrando uma coisa importante aqui, ó. Quando nós falamos em agências reguladoras nada mais são do que espécies de autarquias. São autarquias em regime especial. Anatel, Anvisa, ANTAC, Agência Nacional de Saúde, entre outras. As agências reguladoras têm um poder normativo. Elas podem normatizar o mercado que elas atuam. É mesmo? É. Então a Anatel pode expedir normas para o setor de telecomunicação. A Anatel, por exemplo, edita resoluções. Só que essas normas que são editadas estão sempre abaixo da lei. Não podem contrariar a lei. Não podem inovar no ordenamento jurídico. Estão abaixo da lei. Cuidado com esse detalhe. E além disso, as agências reguladoras elas têm uma autonomia muito maior do que a autonomia que é dada às chamadas autarquias comuns. Tanto é que os seus dirigentes eles têm mandato a prazo certo. Como assim? Quando eles são escolhidos, eles são indicados pelo presidente e a indicação é aprovada pelo Senado Federal, eles vão exercer um mandato a prazo certo. Depois que eles são nomeados, eles só vão deixar aquele cargo que eles ocupam se fizeram alguma coisa de errado durante o período do mandato, né? Por exemplo, se o mandato é de 4 anos, eles vão ficar lá os 4 anos. Acabou. Eles têm autonomia. E isso dá para a agência reguladora uma autonomia muito maior, né? Lembra do caso da Anvisa, na época da pandemia? Então o presidente ficava pé da vida, por quê? Porque o presidente da Anvisa, né? O presidente da República falava assim, quero que você faça isso, cloroquina. Ele, não tem nada de cloroquina aqui não, meu jovem. Vamos fazer assim como recomendou o Ministério a Organização Mundial de Saúde e acabou. E ele não conseguia tirar, acho que é Barra Torres que chamava, né? O dirigente, não conseguia tirar o Barra Torres, que era o general também. Porque ele tinha essa autonomia, a agência reguladora tinha essa autonomia. Quando ele não estava fazendo nada errado, ele estava sempre pautado ali nas normas, então ele não podia ser retirado do cargo que ele ocupava de dirigente da agência reguladora. Tá vendo? 48. A função precípua das agências reguladoras é exercer o controle sobre particulares que prestam serviço de interesse público. É isso mesmo. Correto. Por exemplo, na década de 90, houve uma grande privatização dos serviços de telecomunicação. Até então, as empresas de telecomunicações que existiam no Brasil eram públicas. E aí elas foram vendidas para a iniciativa privada. E quando elas foram vendidas, privatizadas, aí o governo criou a Anatel, com essa natureza jurídica de agência reguladora, para fiscalizar esse setor que até então passaria, né, a ser operacionalizado por particulares. Então a Anatel foi criada para garantir a qualidade desse serviço de telecomunicações. Garantir que aquele mercado novo que surgia, ele seria realmente eficaz e teria qualidade na prestação do serviço. Então essa aí está correta. 49. O poder regulatório dessas autarquias especiais encontra fundamento no poder regulamentar, do qual estão investidos os órgãos integrantes da administração pública. E aí, o poder regulatório das autarquias encontra fundamento no poder regulamentar? Não. Poder regulamentar, como um todo, ele é inerente aos chefes do poder executivo. Chefes do executivo. Então, poder regulamentar, quem exerce são os chefes do executivo, quando eles editam decretos regulamentares para explicar o texto da lei, com base no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Já os outros órgãos da administração pública direta ou indireta, eles não exercem o poder regulamentar, eles exercem o poder normativo, que é um pouco mais amplo que o poder regulamentar. Expliquei isso na parte de teoria. Viu? Então, essa está errada também. E por fim, questão 50. Questão 50 fala o seguinte. As empresas públicas podem formalizar contrato de gestão com o Ministério Supervisor e adquirir status de agência executiva. Errado. Empresas públicas, né? As empresas públicas não podem formalizar contrato de gestão. Quem pode assinar um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, com a administração direta, são apenas as fundações públicas e as autarquias.
E quando a fundação pública ou autarquia assina um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, elas passam a se chamar agências executivas. Então, passam a se chamar agências executivas. Viu? Agências executivas. Continua fazendo parte da administração pública indireta, mas aí passa a se chamar agências executivas. Tranquilo? Então é isso. Trouxe aqui os pontos que eu acho cruciais para você se lembrar e para você se antenar. Trouxe aí algumas questões meio absurdas da banca, né? E provavelmente vão ser anuladas. Até então nada de anulação, né? Umas 2 ou 3 eu trouxe aí. Mas só você entender qual é o cenário que pode estar te esperando no dia da sua prova, viu? Espero que você tenha acertado todas elas, viu? Mas se não acertou, não se desespere. Porque o momento de errar é aqui, para você acertar no dia da prova. Bons estudos e a gente se vê. Até mais.